Domingo nós começamos a falar, domingo passado, sobre a nossa campanha de evangelização chamada Casa de Paz. E iniciamos um pouco desse assunto e hoje oficialmente eu quero iniciar com vocês uma série de ministrações, de mensagens, falando sobre os semeadores da paz. Todos nós somos responsáveis para semearmos a paz do Senhor. Somos responsáveis na missão de semear a paz por onde quer que nós passamos, por onde quer que nós pisamos a planta dos nossos pés. O nosso compromisso não é levar divisão, confusão, contenda, mas é levar a paz do Senhor, a paz de Deus. As pessoas estão precisando de paz. Eu não sei se você se lembra quando você chegou na casa do Senhor, quando você recebeu Jesus como seu Salvador. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você estava buscando intensamente era a recuperação da sua paz. Porque quando nós caímos em pecado, nós nos afastamos de Deus, quando nós nos perdemos na nossa vida, na nossa caminhada, nós perdemos a nossa paz. Você vai para a sala, parece que a sala da sua casa não tem graça. Você vai deitar, vai para o seu quarto, parece que o seu quarto não tem graça. Você vai para a sua cozinha e muitas pessoas, para você ver que o contexto não é nem ter ou não ter dinheiro, uma casa boa ou não, ela tem uma casa luxuosa, cheia de cômodos, e ela fica andando pela casa, perambulando pela casa, e a casa que ela mora, muitas vezes, é uma casa que não tem paz. É uma casa que perdeu a paz. Porque a paz, ela não começa na casa, estrutura física, mas ela começa dentro de nós. Então a pessoa vai para o trabalho, e ela pensa, lá no meu trabalho eu vou encontrar paz. Ela fala, eu vou para a faculdade, na faculdade eu vou encontrar paz. E ela fica para lá e para cá, e ela não encontra paz. Quem aqui lembra quando você se afastou, ou quando você conheceu Jesus, que uma das coisas que você mais queria era de fato restabelecer a paz no seu coração? Você lembra disso, sim ou não? É um negócio esquisito dentro da gente, é um vazio com a mistura de desespero. Nada está bom, nenhuma conversa é boa, nenhuma amizade parece que presta mais. Por quê? Porque só o que nos traz paz, e a paz ainda que transcende o entendimento, o intelecto, é a paz de Deus. É só ela que nos acalma, que nos torna pleno, que nos torna satisfeitos. Esses dias eu vi um vídeo da Anitta. A Anitta, não sei se é recente, se é antigo, e ela falando, eu estou cansada de correr atrás dessa atenção, dessa paz que eu não consigo. Todo lugar é muita atenção, eu tenho todo o dinheiro que eu preciso, eu tenho como viajar para onde eu quero, mas eu não, parece que aqui dentro tem um vazio gigantesco. Aí eu falei, meu Deus, se eu estivesse na frente dela ali, eu já ia falar, pois é, esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então nós temos um compromisso, que é muito mais do que fazer com que as pessoas fiquem ricas, é muito mais do que fazer com que as pessoas conquistem coisas, e o que não há problema nenhum. O nosso maior alvo como cristão, como servo de Deus, além de viver na paz, é transferir, é compartilhar, é levar esta paz às outras pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que alguma coisa está tirando a paz dela. Eu tenho certeza que você sabe que tem alguém que ela está sofrendo com alguma coisa e alguma coisa está perturbando a paz dela. Aqui eu falo em dois contextos. Tanto para aqueles que o Senhor está nos preparando, nos confiando para semear a paz, quanto para nós mesmos, como cristãos, como filhos de Deus. Porque até mesmo nós, caminhando com o Senhor, se nós não vigiarmos, o inimigo entra e rouba a nossa paz.
Eu oro para que a partir dessa noite, nessa jornada, nós vamos falar aqui para os próximos domingos, pelo menos 5 mensagens falando sobre semeadores da paz. Eu oro para que se alguém, seja cristão ou não, aqui nesta noite ou na transmissão ao vivo, perdeu a sua paz, eu oro para que hoje você saia daqui com a sua paz em Cristo restabelecida. Em plena e perfeita paz. Porque quem está com Cristo no barco, não é a tempestade externa que rouba a nossa paz. Não são as circunstâncias externas que roubam a paz. Porque quando a paz está dentro, nada que está fora nos rouba. Quando a paz está dentro, nenhuma chuva, nenhuma tempestade, nenhum raio rouba a nossa paz. Quando a paz está dentro, nada que está fora nos tira a paz. Eu quero ler com você um texto de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Nós vamos depois, aos poucos, rever os textos durante a ministração, mas eu quero ler com vocês o texto completo, porque ele é muito lindo. É um dos textos maravilhosos, se não um dos primeiros milagres aí dos apóstolos. Capítulo 3 de Atos, verso 1 até o verso 11. Diz assim o texto, Atos 3, verso 1 ao verso 11. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Imagina aqui na porta da igreja. Alguém todos os dias ser colocado aqui na porta da igreja. E a gente passar por essa pessoa todos os dias. E ela todos os dias pedindo esmola para a gente. Essa era a cena, era a realidade. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles e esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, diz: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Eu posso ouvir glória a Deus aqui? De um salto, ele se levantou e começou a andar. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João. Fala comigo assim, e não se afastava deles. Uma das coisas básicas do discipulado, quando alguém chega na igreja pela primeira vez, ou você trouxe uma alma na igreja preciosa, a coisa mais importante é você estar perto dela o tempo todo. Ela acabou de chegar, ela acabou de se converter. Ela precisa de companheirismo, de apoio, de discipulado, de amizade. É que nem um bebê na fé. Ou melhor, uma criança recém-nascida que precisa de alimento, de apoio, de empatia. Esse era o contexto aqui final. E só para contextualizar, o pórtico de Salomão é como se fosse uma entrada coberta. Sabe, às vezes no hotel
tem aquela recepção que o carro para embaixo, tem uma lajinha com umas pilastras, você precisando tomar chuva. Era mais ou menos isso. Esse era o pórtico. Fecha os seus olhos e fala assim comigo: Espírito Santo, traz a revelação, luz na minha mente e fogo no meu coração. Fala mais forte: luz na minha mente e fogo no meu coração. Aleluia. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Se nós queremos cumprir a nossa missão e sermos semeadores da paz, precisamos lembrar, e este é o tema da mensagem, que há sempre alguém no nosso caminho. Há sempre alguém no nosso caminho. Esse milagre é um milagre emblemático. Esta história bíblica, ela tem inspirado milhares e milhões de pessoas, de cristãos ou não cristãos, desde quando a Bíblia chegou até nós e desde quando aconteceu. E por se tratar do primeiro milagre descrito após o nascimento da igreja em Jerusalém, lá quando o Espírito Santo veio sobre os 120 e eles foram cheios do Espírito Santo, talvez ela tenha sido registrada não apenas para contar uma história, mas para estabelecer um padrão de como deve ser a vida em comunidade de fé. Eu creio que tudo que aconteceu nos tempos de Atos serve como modelo para nós, serve como padrão de fé, serve como inspiração de fé para nós. Então se tornou como um padrão de como devemos olhar o mundo, olhar as circunstâncias e nos posicionar na nossa fé. Incorporada aos cenários do nosso cotidiano, nós precisamos lembrar, irmãos, que assim como aquele homem coxo de nascença, tem muita gente sofrendo desde que nasceu. Porque nós somos frutos do pecado, somos frutos dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. Deus nos planejou para viver em paz, em plena comunhão com Ele, mas o homem pecou. Então o pecado abriu uma porta que trouxe consequências. Então é por isso que você vê uma criança que é mais fácil você ensinar a criança a falar não a mentir do que ensinar ela a falar a verdade e fazer o que é certo. Aliás, eu nunca precisei ensinar meus filhos a mentir. Eles aprenderam sozinhos. Alguém também passou por isso ou passa? Eu nunca precisei ensinar meus filhos a esconder. Não, eles aprenderam sozinhos. Por quê? Porque isso está intrínseco na raiz, na natureza deles. Porque nós somos descendentes de Adão. Fomos regenerados no segundo Adão, chamado Cristo Jesus. Sim, mas a nossa luta contra o pecado ela é constante. Por quê? Nós fomos livres da culpa do pecado e do domínio do pecado sobre nós, quando nós aceitamos a Cristo e recebemos o Senhor como Salvador, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas nós não estamos livres ainda da presença do pecado. Então uma coisa é quando eu tenho alguém sob domínio em mim, outra coisa é quando essa pessoa não me domina mais, mas ela está sempre presente. Você compreende? Então, esta batalha é constante. Então, por isso o mundo sofre. Por isso o mundo, nós temos visto a maldade. Não é de Deus. Deus não criou o mal. Fala comigo, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Tudo que está do caráter de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Mas lembra que os anjos também tinham escolha. E eles escolheram cair, escolheram se rebelar contra Deus. Então o mal não foi criado por Deus, foi uma decisão de cada ser. E tudo isso trouxe consequência. E as pessoas falam, pastor, se Deus existe, se Deus é bom, por que Deus permite que o mundo viva assim? Ora, Deus já resolveu o problema do mundo. O problema do mundo foi resolvido. O grande e poderoso Deus desceu na terra, se fez homem, se fez carne, através de Cristo, habitou no meio de nós, foi para uma cruz,
morreu e ressuscitou. Ele pagou a conta. Agora, para as pessoas pararem dessa vida de sofrimento, e quando eu falo sofrimento aqui, não é que a pessoa não vai ter mais problemas, porque o mundo jaz o maligno e no mundo tereis aflições. Mas lembra da paz dentro? Não é a paz fora? Lembra a paz dentro? Não é a paz ao redor? A paz dentro? Ela só tem aquele que conhece a Cristo. Então o que o mundo precisa? O que nós precisamos é levar as pessoas diante de Cristo e dizer para elas: já foi resolvido. Você quer parar de viver essa vida de sofrimento? Aceite o sacrifício que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Meu Deus, que coisa poderosa. Então foi isso que ele fez. Por isso que o mundo, desde os tempos de Cristo e antes dele, pior ainda, depois dele, graças a Deus, a ele, porque temos salvação, sofre. As enfermidades é fruto do pecado. As pandemias, epidemias, tudo consequência do pecado. Então este homem, geneticamente, ou por qualquer que sejam os problemas, nasceu coxo, nasceu paralítico. E tem muita gente sofrendo. Não é difícil passar de distante, de largo, de perto, por aquele que está morrendo à beira do caminho. A Bíblia fala da passagem do samaritano, como fizeram o levita, o sacerdote, lá em Lucas 10, eles estavam ocupados demais com a agenda dele. Eu já passei por situações, irmãos, a caminho da igreja, vindo para o culto, de uma pessoa pedir socorro, pedir ajuda. Eu tive que parar, fazer uma oração, atrasou meu horário do culto, atrasou de eu chegar na igreja. Já teve situações que eu me atrasei para pregar, já teve situações que eu tive que ligar: fulano, prega aí, porque eu não vou conseguir ir, porque eu tive que ajudar uma pessoa. Porque o evangelho que nós pregamos, se ele for um evangelho só de lábios, se ele for um evangelho só de mente, e não tiver fogo no nosso coração, compaixão, ele é uma mentira. Ele é uma religião, porque não leva nenhum de nós a ter uma atitude. Então nós ficamos indiferentes para cumprir um rito religioso. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus espera de nós. Então a realidade é absurda o que nós vemos hoje no mundo. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Eu quero que você olhe nos olhos do seu irmão, fala para ele: não se esqueça, tem muita gente sofrendo. Irmãos, agora olhe para cá. Pedro e João podiam considerar aquele coxo de nascença alguém à margem de sua agenda. Ele está fora do meu compromisso de hoje. Por quê? A Bíblia fala que eles estavam indo para a igreja, para o templo, orar. A igreja primitiva tinha acabado de nascer. Pedro tinha feito uma pregação de 120, foi para 3.000 membros. Meu irmão, eles estavam no auge do ministério deles. Se fosse nos dias de hoje, já seria quase um pastor popstar. Me respeitem, eu sou um profeta, eu sou um pastor, eu sou poderoso, a minha igreja é grande. Que Deus nos livre disso, que Deus me livre disso. Mas Pedro e João, com a igreja de mais de 3.000 membros, estava indo para a igreja orar, estava caminhando pela sociedade, pelo bairro. E é interessante que eles tinham um compromisso sério, buscar a Deus, porque eles tinham uma responsabilidade com a igreja. Pedro era o pastor da igreja. Só que, naquele dia, alguém interferiu na agenda. Naquele dia alguém interferiu na programação. Tem gente que sofre com isso. Eu falo para a pastora, eu e a pastora temos, eu falo que Deus une propósitos, né? Se ele fosse unir só pessoas, irmão, não dá certo. Deus une propósitos. Se ele unir só 2 pessoas, por unir 2 pessoas, dá problema. Porque eu e a pastora somos totalmente diferentes. Mas diferente mesmo. E a gente fala assim, para dar certo, é só Deus. É ou não é, amor? A gente fica rindo em casa.
o jeito dela lidar com as coisas, o meu jeito de lidar com as coisas, os pensamentos dela, os meus pensamentos. Como que alinha? Orando, conversando e andando na direção de Deus. Mas você quer ver a pastora passar mal? É quando alguma coisa interfere na programação dela. Alguma coisa interfere na agenda dela. Ela planejou o mês, a semana, planejou o dia. E alguma coisa tenta interferir. Como eu, como sanguíneo que sou, gosto de coisas novas, coisas que mudam a agenda, coisas que mudam a rota, mudam os caminhos, repentinamente. Vamos mudar tudo hoje. Ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Você quer me matar? Por favor, não muda o que eu planejei hoje, senão você vai matar. Ou você vai deixar eu nervosa e vou ficar passando mal. Irmão, é claro que Deus não chamou a gente para viver debaixo de desordem. Mas Deus é especialista em bagunçar a nossa agenda. Deus é especialista em mudar a nossa programação. E eu oro para que nesse ano Deus venha bagunçar a nossa agenda. Que o Senhor venha mexer na nossa programação pessoal. Ele venha mexer nos seus planos. Você fez um monte de plano e tal. Vai ser, Deus vem e mexe tudo. Você, meu Deus, que foi isso? Mas no final você fala assim, uau, foi melhor do que eu tinha planejado. Aleluia! Foi bem mais poderoso do que eu tinha sonhado. Porque o nosso Deus faz infinitamente mais. Oh meu Deus, do que tudo aquilo que nós podíamos pensar ou imaginar ou sonhar. Então, eles estavam na agenda deles, no auge deles, correndo para um compromisso. Irmão, olha que coisa interessante. Todos os dias aquele homem era levado na porta do templo. Pedro e João não tinham visto ele ainda? Será que Pedro e João não tinham notado ele ainda? Todos os dias ele era levado lá. Meu Deus! Olha que loucura! Os servos de Deus que oravam por milagres, que oravam pelas pessoas, que estavam indo para a igreja buscar a Deus pelas almas, não tinham percebido aquele homem na porta da igreja. Aquele ser humano de vida tão infeliz, merecia uma atenção. Você merece a atenção de Deus? Sim ou não? Não, a gente não merece. Mas a graça dele nos alcança. É muito doido isso, né? A gente se acha digno, mas a gente não é digno, irmãos. Eu mereço atenção, mas o que eu quero que você entenda nesta noite, mesmo você e eu não merecendo, o Senhor nos dá atenção. O Senhor olha para nós. Então, aquele homem também merecia a atenção dos apóstolos e carecia da graça de Deus na vida dele. Então é provável que Pedro e João já haviam visto ele ali, como eu disse. Ele estava ali diariamente. Mas desta vez, fala comigo, mais do que vê-lo. Vamos lá. Fala comigo, mais do que vê-lo. Fala comigo, eles o notaram. Mais do que ver, eles notaram. Ué, esse rapaz está sempre aqui, pedindo esmola? Sempre aqui? Ele está, a gente nunca percebeu ele aqui? Eles notaram. Quantas pessoas estão sofrendo seus dramas, sendo o principal deles a perdição espiritual, que é a pior, e muitas vezes bem debaixo do nosso... Debaixo da onde, gente? Do nosso nariz. Irmão, como pastor, eu já fui confrontado muitas vezes. Aqui na praça ao lado da nossa igreja, vocês sabem que tem muitos eventos. Eu já contei, já falei, e esse ano, Luciana, pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer quando vai ser a próxima ação aqui, que é a Luciana que me ajuda com a prefeitura. Porque sempre tem muitos eventos aqui, até a gente se perde, né? Mas tem um que eu orava contra. E eu já falei para vocês, Senhor, essa parada gay,
que sai aqui do lado da igreja, interdita a rua da igreja. É um absurdo. Isso é uma afronta contra a igreja do Senhor. A igreja está aqui antes deles. Ele não pode fazer isso. Eu orava assim, irmãos, no escritório, na minha casa aqui. Eles passavam na frente, aqui o cheiro da igreja aqui enchia de cheiro de cigarro, de bebida, e eu ficava maluco, falando, meu Deus do céu, vontade de esganar cada um deles, bravo, e bloquear o estacionamento da igreja, e não tem vaga para parar o carro, e eu preocupado com o culto. E um dia orando, eu ouvi a voz do Senhor claramente no meu coração: meu filho, você está reclamando, mas eu coloquei as almas tão sedentas para passar em frente da sua igreja. E o que é que você está fazendo por elas? Irmão, eu murchei, encolhi. Se tivesse um buraco na terra eu tinha me enfiado. Falei, me perdoa, Senhor, eu sou um pastor. E assim como este coxo, todos os dias, todos os anos, na porta da minha igreja, da nossa igreja, eu não notei. Então nós decidimos que todos os anos, enquanto Deus permitir, fizemos uma vez só até agora. Nós vamos, toda vez que a parada gay passar na frente, nós vamos fazer ação de evangelização. Vamos amar essas pessoas, evangelizá-las, orar, dar apoio, não condená-las. Porque quem condena, quem tem poder de condenar é quem, gente? É o Senhor, é Deus. O nosso papel como igreja é amar, é servir, é orar, é clamar pela alma delas. Deus vai tratar com elas, vai convertê-las, vai transformá-las. Tudo vai fazer, é o Senhor quem faz. Então Deus mudou nosso posicionamento. Então quantas vezes nós precisamos ser confrontados para entender que tem situações que estão debaixo do nosso nariz e nós não estamos vendo, não estamos, ou melhor, estamos vendo, mas não estamos notando. Pessoas estão perecendo, indo para o inferno. Mudar a história de alguém é o que dá significado à nossa vida, irmãos. Você pode falar comigo? Mudar a história de alguém é o que dá significado à nossa história. Pedro e João pararam sua correria para dar atenção àquele paralítico. E o que aconteceu em decorrência? Da mesma forma, é tempo de pararmos para perceber, de olharmos ao nosso redor, intencionalmente, em busca de pessoas que precisam da graça que temos. De uma forma ou de outra, o mundo espera algo mais da igreja. Além de ver-nos passando alegres para os nossos cultos. Aleluia! Ai, tem culto hoje, glória a Deus. Oh, irmão, aleluia, ai que bênção. Vamos cultuar, Deus é bom, ai que maravilha. Ai, eu te adoro, te louvo. Ai, o culto foi uma bênção hoje, foi maravilhoso. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas nós não podemos ser uma represa. Precisamos ser uma ponte. Além de ponte, uma fonte. Precisamos ser uma porta. Precisamos ser uma mão. Precisamos ser duas mãos. Não seja uma represa. Não pare em você o que Deus está fazendo. Não reprima você o que Deus está fazendo na sua vida. E digo mais, o que Deus ainda vai fazer. E mesmo você, crente, que está passando um momento difícil, eu quero te lembrar uma coisa. Você já passou outros momentos difíceis. E eu te digo, o que foi que Deus fez na sua vida? Deixou você na mão? Não! O mesmo Deus que te livrou no passado é o Deus que vai te livrar hoje e amanhã de novo. Você precisa apenas confiar e não deixar que o momento que você está passando faça você esquecer que você é uma bênção. Que o momento não define você e que você ainda tem sim unção, tem graça, tem palavra de Deus na sua boca, no seu coração para partilhar com as pessoas, para levar o evangelho, levar o amor, levar a esperança aos corações. Não seja represa. A alegria do cristão, a alegria de quem serve a Deus é ser um canal de transformação às pessoas. Então entenda isso.
O mundo espera algo mais de nós. A Bíblia diz que quando Pedro e João passaram, o paralítico os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Não tinham grandes expectativas, queria somente uma esmola, mas esperava algo, um gesto de solidariedade, especialmente daqueles homens que pregavam o amor de Deus. Eles esperavam. A história daquele homem foi mudada, transformou-se num milagre para realimentar a vida da igreja que encontra na missão de salvar o perdido sua forma de se renovar. Meu Deus, olhe bem para cá, irmãos. Sabe uma coisa que muda uma casa? Casalzinho, 5 anos de casado, 6, 7 anos. 9 anos, enfim, como eu e minha esposa ficamos quase 10 anos, só eu e ela e eu e ela, ela e eu e ela. Aí depois veio o cachorro, né? Aí eu e ela, o cachorro, eu, o cachorro, ela e a gente, nossa, que legal, ai, que maravilha. Tá faltando alguma coisa, não tá não? Tá tudo certo, tudo bem, vamos embora. E aí, irmão, a nossa vida era muito certinha, irmão. Era tudo certinho, horário para sair, horário tranquilo, chegar, a gente passeava, o dinheiro sobrava. Ai, que saudade. Os meus mimos, eu comprava os tênis de marca, só eu e ela. Mas não era assim quando eu compro às vezes uma vez por ano. Não, eu comprava todo mês. Roupa de marca, restaurante direto, vários restaurantes. Irmão, só eu e minha esposa, não pagava aluguel, casa própria. Só pagava água e luz e internet. Internet foi depois que não tinha ainda. Irmão, dava o dízimo. Tranquilo, viajar para onde queria, vida boa, vivendo o melhor momento. Aí Deus fala assim, está muito monótono isso aí, eu vou dar uma bagunçada na vida de vocês. E aí Ele mandou 2 crianças para nós, para alguns mandou 3, né? Outros 4, não que seja ruim, eu quero que você entenda o seguinte, bagunçou tudo. Passamos umas lutas e, ai meu Deus, o que é isso? Socorro, o que está acontecendo daqui, meu Deus. Mas coisa maravilhosa para renovar a nossa vida é quando tem gente nova. Coisa maravilhosa para renovar o ambiente de um lar é gente nova. É ou não é, gente? Renova tudo, o amor, a esperança, a correria, tudo renova. Eu estou orando para Deus mandar muita gente nova para essa igreja. 2 coisas vão acontecer. Primeiro, tem gente que você fala, fulano, vamos despertar. Você precisa se envolver no ministério. Você precisa ser um líder de multidões, fazer a obra do Senhor. Não, pastor, é muita responsabilidade para mim. Isso não é para mim. Aí tem uns que estão no ministério, desiste do ministério. Pastor, eu não quero mais. Se tivesse uma chave do ministério, estou entregando a chave do ministério, não quero mais. Aí chega uma pessoa nova. 1 ano, 2 anos, está liderando. 3 anos, está pastoreando. Aí, nossa, fulano chegou agora, está assim. Pois é, você não quer. Quem não quer, Deus levanta aquele que quer. O novo chega para bagunçar tudo. Irmão, eu sou da época que eu orava assim, Senhor, eu estou na brecha, viu? Usa eu, que os novos venham. Mas se o Senhor me deixar para trás, olha, eu vou ficar bravo, hein? Eu quero ser usado, usa a minha vida. E Deus me usou e está me usando, irmão. Olha onde eu vim parar. Virei pastor. A minha vontade só era fazer a obra de Deus, servir, ganhar alma. Eu não tinha pretensão de ser pastor. Aliás, eu nem queria. Meus pais, minha esposa sabem que eu não queria. Mas se você falar, eis-me aqui, Senhor, faça em mim o teu querer, Deus Ele nos levanta para fazer a vontade dEle. Não é pela nossa capacidade. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, Deus vai mandar muita gente nova na sua vida, para você começar a ajudar as pessoas, você se importar por elas, você orar por elas, você ajudar elas, você ser um canal de bênção na vida delas, você ser uma inspiração na vida delas, você notar elas. E aí eu vou terminar essa mensagem com esta reflexão. Para mim, para você, a luz de Pedro,
e de João. Lembra que o tema da mensagem é: há alguém, sempre alguém no seu caminho. Fala para o seu irmão, não se esqueça. Há sempre alguém no seu caminho. Então, se você estiver anotando, anote. Primeiro, se nós queremos cumprir nossa missão e o nosso papel de semeadores da paz, fala comigo, é preciso notar. É preciso o quê? Notar. Segundo, se eu quero cumprir a missão no meu papel, é preciso inspirar. Terceiro, se eu quero cumprir o papel de ser um semeador, é preciso crer. Quarto, se eu quero cumprir o papel de missão e de semeador, é preciso. Em quinto lugar e último, se eu quero cumprir minha missão, é preciso o quê? Apoiar. Tudo isso, Pedro e João fizeram. Eles notaram. Pedro e João tinham todas as desculpas para passar de largo. Senhor, a obra está crescendo, eu tenho os compromissos, tenho que orar, tenho que fazer isso, a agenda está cheia, estou cansado, muita correria. Aparentemente aquele homem não era um bom cliente da fé, aos olhos religiosos. Não é um bom cliente da fé, não. É só um pedinte. Entrou um bêbado na igreja, é só mais um bebum. Entrou um doidinho na igreja, é só mais um doidinho. Mas eles decidiram parar. Porque uma coisa é verdade, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar conosco. Mesmo que demore um pouco, Ele vai nos fazer notar. Eu oro para que nesses dias o Senhor nos leve a notar as pessoas que estão precisando. Que Ele fale conosco. Que Ele mostre para nós, Senhor, me ajude a notar. Talvez todo dia eu estou vendo, todo dia eu estou conversando, estou falando, mas eu não notei. Eu não notei, não é maldade nossa. Nós não notamos. Segundo, como eu já falei, inspirar. Nós temos que nos oferecer como referência para quem não crê em mais nada. Além das esmolas da vida, a maioria das pessoas está tão desiludida com o seu casamento, com a sua família, com seus amigos, consigo mesmas, com a medicina, com o mundo, que não terá condição de crer, a não ser que alguém se apresente como testemunho, modelo de inspiração. Aquele homem estava lá esperando dinheiro. Será que alguém vai me dar um dinheiro aqui hoje? Meu Deus. Tem muita gente nesses dias que ela está esperando só um dinheiro, uma ajuda financeira, mais uma esmola da parte de alguém através de Deus. Mas eu creio que nesses dias o Senhor está nos levantando como Pedro e João para mudar a história das pessoas, para surpreender as pessoas. Nós não vamos chegar com esmolas para ela, nós vamos chegar com a solução de Deus para ela. Olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, e mesmo que eu tivesse, isso não vai mudar a sua vida. Pode te dar um pouco mais de conforto, mas não muda a sua vida. Então o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Meu Deus. Eles mudaram a história da vida daquele homem. Então eles inspiraram eles com a fé. Olha, eu não tenho ouro, prata, mas eu tenho algo que você não tem, e eu posso mudar a sua história através do poder de Deus. Olhe para cá. Isso serve para nós também, não só para as pessoas que o Senhor está nos levantando a ir até elas, ou elas virem até nós, nos conectarmos. Escute uma coisa: Deus não tem o que você quer. O que eu disse? Deus tem o que você precisa. O que você quer é muito pouco. O que você quer é migalha. O que você quer no mundo espiritual é esmola. O que você quer é limitado, mas o que Deus tem para nos dar é o que nós realmente precisamos. E foi isso que os apóstolos fizeram, e é isso que o Senhor quer fazer através de nós. Ele quer nos usar, não para dar esmola às pessoas, mas para dar a elas o que nós já recebemos de graça de Deus. De graça recebei, de graça dai. E nós compartilharmos este amor que muda a mentalidade, o casamento, a família, a vida das pessoas. Se nós queremos ser esses semeadores da paz, precisamos crer. É preciso crer.
Pedro e João podiam dar uma esmola ou apenas ser solidários com aquele homem, oferecendo-lhe um pouco de atenção. Entretanto, conheciam sua missão e criam no poder do Espírito, que lhes havia sido dado por herança, e que sua fé podia ser compartilhada. Quando o cristão crê no que tem da parte de Deus, a porta dos milagres se abre. Quando eu e você cremos naquilo que o Senhor nos deu, a porta dos milagres se abre. Desafiar. Nosso papel diante dos perdidos é despertar a fé. É lindo que quando Pedro fala assim, ó, levanta e anda, ele estende a mão para o cara. Pega na mão dele e fala, vem aqui, levanta. O homem não levantou assim de nada. Ele creu, ele inspirou e acreditou por aquele homem que estava até sem fé, sem esperança. Estendeu a mão, falou, levanta. E o homem levantou, os joelhos, tornozelos foram restabelecidos. Tem pessoas, irmãos, que nós temos que falar, temos que orar e temos que pegar na mão e fazer assim, ó, vem comigo, fica de pé. Não é fácil não, é batalha. Só que eu vou dizer para você uma coisa, vale a pena todo e qualquer esforço. Vale a pena demais. Alguém lutou por mim e por você. Além de Cristo, alguém orou por nós. Alguém pagou o preço por nós. Valeu ou não valeu a pena? Você não está aqui? Nós estamos aqui. Todo esforço por uma alma não se compara com a morte de Cristo na cruz. Não se compara. Então é preciso crer. Desafiar a fé das pessoas. Despertar as pessoas. Trazer a motivação e a expectativa para o lugar correto. Não é a esmola, não é o governo, não é o Bolsa Família que vai mudar a sua história. Quem vai mudar a sua história, o seu cenário é Deus. É Deus. Não é faculdade. Você pode morrer de estudar. E isso é bom. Mas não coloque a sua expectativa na faculdade. Faça a sua parte. Mas lembre-se, quem vai te levar aos lugares certos, as conexões certas, as portas certas é quem? É Deus. Então é preciso desafiar a fé. É preciso apoiar. E aqui eu termino para a gente orar. Irmãos, é tremendo. Aquele homem, pensa comigo rapidamente por alguns segundos. Ele ficava sentado à porta do templo. Naquela época as pessoas eram muito mais religiosas do que hoje, naquele contexto. Elas tinham desejo de entrar no templo, de adorar o Senhor no templo. E ela era levada para ficar na porta do templo. Escute, porque isso aqui é muito forte. Nós já vamos orar. Para ficar na porta do templo. E ela pedindo esmolas. E ela vendo os homens de Deus, as mulheres de Deus entrando e saindo. Entrando e saindo. Oh, aleluia, Jesus. Só que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Fala comigo assim, a graça de Deus não deixa ninguém na porta. Olha para o seu irmão e fala para ele, a graça de Deus não deixa ninguém na porta. Ele estava na porta, irmão. E se fosse pela religião, ele tinha que, pela lei, religião, ele não tinha como entrar. Ele jamais entraria. Mas a graça, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, é como uma escada rolante. Não é você que sobe nela, é ela que te sobe. Não é você que faz o esforço para subir, é ela que te leva. Ele estava lá, que Deus é tão poderoso, que no lugar da vergonha daquele homem, no lugar da humilhação dele, onde ele era humilhado, onde ele tinha que pedir esmola, na porta do templo, o Senhor permitiu ele ser curado dentro do templo. O Senhor curou ele fora, na porta. Para quê? Olha a cena, imagina comigo na fé aqui, ó. Olha para cá, a cena, ele na porta do templo, vendo todo mundo entrando e saindo com as próprias pernas. A graça vem, alcança ele, tira ele da porta, cura ele e fala para ele, entra com as suas pernas. Aquele homem fez o que qualquer um de nós faríamos. Aleluia! Ele entrou pulando, celebrando, festejando. Por quê, irmãos? Porque a graça faz isso. A graça de Deus
não só nos dá o acesso, nos dá a dignidade. Não é só sobre assistencialismo, é dignidade. É você fazer com as suas pernas, é você ter a honra de viver aquilo que você sempre sonhou, de você entrar pela porta do templo. Sabe aquela história, pega aqui pelo cantinho, ninguém pode ver, você é uma pessoa problemática, então aqui no cantinho, escondidinho, de noite, na madrugada, que nem aqui na padaria real, que o trabalho bonito que eles fazem, não é crítica não, mas tinha uma janelinha aqui, quem conhece mais antigo sabe a história da janelinha, que eles até davam, e acho que até dão até hoje, pão para as pessoas mais carentes. Até hoje, a Malve, né? Confirmando aqui, até hoje. Foi ali que começou o processo. Eles dão pão quentinho de madrugada, só que as pessoas vão bem mais cedo. Por quê? A maior parte do público da padaria real são pessoas de alto nível. Ninguém quer ninguém ali de baixa renda ou pobrezinho incomodando. Então eles fazem uma ação meio que na surdina. E que eles continuem fazendo. Só que com Deus é assim não, irmão. Com Deus Ele não quer fazer a gente ser curado escondido, para ninguém ver, não. O Senhor Ele cura, a graça recebe, dá dignidade diante de todas as pessoas. Para quê, pastor? Para que todos vejam que no reino de Deus os últimos serão os primeiros. Aquele que serve é maior do que aquele que está sentado sendo servido. No reino de Deus, o menor virá a ser o maior. Isso é o evangelho da graça. Isso é o reino de Deus. E nós precisamos estar cheios desse evangelho que transforma. Por isso que Paulo disse, de peito aberto, de boca cheia, ele disse: não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Que nós possamos ter este orgulho. Sei que eu posso dizer que existe um orgulho bom de dizer: eu não me envergonho do evangelho. Este homem foi transformado, este homem foi alcançado pela graça do Senhor. Meu irmão, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos um instrumento da conexão dele com as almas. Aleluia, aleluia. O Senhor quer fazer isso conosco. O Senhor quer nos usar poderosamente. Sabe, a Bíblia fala que Pedro, ele sabia o que era isso. Ele não tinha notado ainda. Um homem que tinha uma igreja com mais de 3.000 membros. Só que um dia, Pedro precisou de uma mão. Uma mão que se estendeu para ele. Vocês lembram? Quem lembra? Pedro está andando sobre as águas. E ele começa. Jesus estende a mão para ele. Levanta ele. Na minha fé, eu creio que Pedro chega dentro daquele homem. Olha para ele e fala: eu sei o valor de uma mão generosa, uma mão de Deus, a mão de Deus se estendendo ao seu favor. Eu quero ser a mão de Deus na sua vida. Estendeu a mão, levanta, filho. Levanta, anda, seja curado. Sai deste afogo, sai desse sofrimento. Deus tem uma nova história para você. Eu quero declarar, não só para as pessoas que o Senhor vai nos enviar, mas a sua vida. Levanta nesta noite. Levanta e anda nesta noite. Levanta e anda nesta noite. Deus tem sempre uma nova história para mim e para você. Creia no seu chamado, creia nos propósitos de Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: eu estou estendendo a minha mão de novo para você. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então levanta e anda, entra pela porta do templo para contemplar aquele que é Senhor da sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração juntos.